Quando não adianta mais remar. É sobre isso que eu quero tratar com você nesta manhã. Jonas, capítulo 1, verso de número 13, diz assim: Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. É importante a gente ter ideia muito clara no coração naquilo que está acontecendo aqui nesse texto. O texto faz menção ao profeta Jonas, que havia recebido da parte de Deus uma direção, uma ordenança, de que ele deveria pregar em Nínive, coisa que ele decide não fazer. A gente não vai entrar nos méritos do porquê ele decide não ir, mas ele desobedece. Ele não vai e, pelo contrário, ele até corre, foge para dentro de um barco que ia para outro lugar. Ele não quer pregar, ele vai fugir, pelo menos tentar, né? Fugir da presença do Senhor para Tarsis. E quando ele entra dentro de um navio, a palavra de Deus afirma que uma tempestade alcança aquele barco. Eu chamo de a tempestade da desobediência. A Bíblia, ela traz inúmeros tipos de tempestades, situações em que os discípulos enfrentaram tempestades. O próprio apóstolo Paulo também enfrentou uma tempestade muito grave, muito séria. Então, tempestade ao longo de toda a palavra de Deus é sinônimo de luta, de batalha, de adversidade. Só que essa tempestade, essa aqui de Jonas, ela tem um diferencial. Esta aqui tem causa. Esta aqui, ela é fruto da desobediência de Jonas a uma palavra. E quando isso acontece, Jonas entra naquele barco, ora, pensando em salvar, inclusive a vida de Jonas, salvar o navio, pensando em salvar os marinheiros que estavam dentro daquele barco, daquele navio, a Bíblia está dizendo que os homens começaram a se esforçar, eles se empenhavam, eles começaram a remar com mais intensidade, porque a intenção deles era salvar aquele barco, salvar a vida de Jonas, poupá-lo. Então vamos ver se a gente consegue resolver este problema de uma outra forma. Se não precisa tomar aqui uma decisão tão drástica como esta de nos livrar de um homem, jogar um homem em alto mar, matar um homem, porque imagine, né? Lançar um homem em alto mar no meio de uma tempestade seria morte certa se o Senhor não tivesse intervindo, como acaba acontecendo. Mas o ponto importante aqui existem momentos na nossa vida em que, por mais que você queira evitar uma decisão, por mais que você queira poupar, às vezes até alguém ou uma situação, você tenta remar para poder não ser necessário tomar uma decisão drástica. Chega um limite, chega um momento em que você percebe que não vai adiantar. Não vai adiantar e você tem que tomar uma decisão séria. Você vai precisar tomar uma decisão drástica, ainda que isso pareça lhe custar alguma coisa. E eu penso que os marinheiros aqui desse texto estão nessa bifurcação. E quando Deus não está no projeto, quando Deus já tem dito a você, olha, não adianta, você tem que se livrar desse problema, você tem que se livrar dessa prática, você tem que se livrar desse comportamento. Às vezes o Jonas não é necessariamente uma pessoa, mas um sentimento que te incomoda, uma ideia fixa que não sai da sua cabeça, é uma crença equivocada que você tem, e não tem como você continuar remando no mar da vida, carregando isso com você, porque isso só te traz problema, isso só gera em você tempestade. E o que é pior, você acaba perdendo o favor de Deus. O Salmo 127:1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Quer dizer que se Deus não entrar no projeto, se Deus não estender a mão, se Deus não abençoar, em vão será o esforço daquele que tenta fazer o que Deus não fez, o que Deus não está presente, o que Deus não abençoou para ser feito. Então eu gostaria muito que você revisse a sua vida, o seu comportamento e as decisões que você está tomando, para que elas estejam em conformidade com a palavra de Deus e sejam condizentes com aquilo, a direção que Deus tem plantado no seu coração. Se o Senhor não tiver no projeto, não vai adiantar você se esforçar em remar para salvar o que você acha que deve ser salvo,
salvo, que deve ser poupado. É melhor que você faça a vontade de Deus. Ore sobre isso. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma manhã. Somos gratos a Ti, meu Deus, pela manhã de hoje e pedimos que o Senhor nos dê discernimento daquilo que merece a nossa insistência, a nossa persistência e daquilo, meu Pai, que merece uma decisão séria e merece, meu Pai, realmente uma decisão drástica. Em nome de Jesus, dá-nos esse discernimento, é a nossa oração de hoje. Amém e graças a Deus.